não vou passar correndo, então a gente vai trabalhar com um pouquinho de calma aqui, mesmo que algumas questões fiquem para outro momento, né? Não tinha como começar de outro jeito, né? Uma das questões que foram colocadas é o que é o comportamento suicida e quais são esses diferentes termos que são utilizados quando a gente fala sobre comportamento suicida. Eu acho que é até legal, né, a maneira como foi feito esse processo de envio das questões, que ninguém teve que se identificar, e às vezes as pessoas ficam sem graça, né, de perguntar alguma coisa nesse sentido, porque fala, puxa, meu projeto é sobre comportamento suicida, como é que eu vou perguntar sobre isso, né, de repente, mas isso aqui é um ponto que é bastante importante, às vezes, as questões que parecem mais simples são as mais complicadas, então, para quem teve dúvida aqui, essa dúvida faz todo sentido, a literatura científica também apresenta um apontamento de que não existe um consenso de que, olha, 100% estamos falando da mesma coisa quando lemos um artigo sobre isso ou sobre aquilo. Então, eu vou falar para vocês, assim, a grosso modo, né, quando a gente fala sobre suicídio, a gente está falando sobre uma morte que tem alguns indícios suficientes para suspeitar que a pessoa que morreu teve a intenção de provocar a própria morte, né? Então, foi uma morte autoprovocada. Na tentativa de suicídio, o que nós estamos falando? Sobre um processo pelo qual a pessoa teve uma intenção, né? Tentou fazer algo contra si mesmo, tentou provocar a própria morte, e aí essa tentativa pode ser letal, resultando no suicídio, ou pode ser não letal, tá? Então, a gente evita termos ligados, por exemplo, suicídio concluído com sucesso, tentativa mal sucedida ou bem sucedida, cometer o suicídio, são termos que a gente não utiliza atualmente, porque eles estão ligados a algum juízo de valor, né? Ou julgando a pessoa, por exemplo, cometer suicídio. A gente não usa cometer com nenhuma palavra que seja neutra. Normalmente é uma palavra que implica num erro, num pecado, numa culpa da pessoa. Então, esse é um termo que a gente não utiliza. Mesma coisa as tentativas, né? Uma tentativa bem sucedida é uma tentativa com desfecho letal, né? Esse também não é um termo adequado. Então, a gente utiliza tentativa letal ou não letal, né? Quando a gente fala sobre ideação suicida, alguns autores incluem apenas a questão de pensar sobre provocar a própria morte. Outros autores incluem ali dentro da tentativa o plano. Então, em alguns casos, isso aparece separadamente, em outros casos, vocês vão ver em algumas pesquisas isso aparecendo de uma forma conjunta. E é importante a gente perceber que o comportamento suicida, ele funciona dentro de um certo contínuo, né? Se a gente lembrar, quem já teve processo de saúde e doença, lá no começo da graduação, né? Vai lembrar que a gente não consegue separar quem está absolutamente saudável e totalmente doente. Então, se a gente fosse parar para fazer uma analogia em relação a isso, olhando para esse processo saúde e doença, para essa linha, esse contínuo, né, entre saúde mental e uma condição de declínio dessa saúde mental, ou mesmo entre não pensar em suicídio, querer viver completamente, né, e querer provocar a própria morte, ou provocar a própria morte, a gente também não tem uma separação, uma linha que separa totalmente quem vai morrer, quem não vai morrer por suicídio, tá? Essas são algumas concepções importantes quando a gente fala sobre comportamento suicida, porque às vezes depois a gente vai discutir que existem mitos e algumas outras questões relacionadas a esse aspecto, né? Um outro ponto que eu preciso falar aqui para vocês é que nós temos outros termos além desses, né? Então, o comportamento suicida, ele é um termo muito inespecífico. Até uma crítica que a literatura científica faz, por quê? Porque quando a gente fala sobre o comportamento suicida, a gente está falando sobre uma gama muito ampla de comportamentos. Então, eu posso utilizar esse termo como um grande termo que agrupa tudo, mas quando eu vou avaliar algo específico, aí é interessante que eu traga exatamente o que eu avaliei. Se eu avaliei
suicídio, se eu avaliei tentativa, se eu avaliei ideação, né? Se eu avaliei no momento prévio ou atual, ou atual, né? Se eu avaliei ao longo da vida ou dentro de últimos meses, por exemplo, tá? Então, essas são algumas questões importantes quando a gente fala de pesquisa, né? Mas esse não é um termo considerado inadequado. A gente tem que entender que ele é como se fosse um guarda-chuvão e dentro dele temos várias outras questões aí articuladas. Um outro ponto que é importante é que dentro dessa gama, né, do comportamento suicida, a gente teria outras condições que precedem esse comportamento suicida, né? Então, mesmo quando ele não está presente, eu posso atuar na prevenção do suicídio, porque existe um tipo de prevenção que é a prevenção universal, na qual eu não estou olhando só para quem já tem um comportamento suicida instalado, né? Mas eu vou olhar para quem está com pensamentos de morte, mas não necessariamente quer ser o autor da própria morte. Eu vou olhar para pessoas que estão com sofrimento emocional. Eu vou olhar também para aquelas pessoas que praticam a autolesão não suicida, ou seja, podem se ferir de alguma forma, né? Vamos simplificando aqui, mas não tem naquele momento, naquele ato, uma intenção de provocar a própria morte. Apesar de que a literatura até diz que em muitas notificações, por exemplo, né, quando a gente vai estudar dados por meio de dados secundários, né, notificações, a intencionalidade não é algo, é até uma crítica que é muito feita na literatura, a intencionalidade não é algo fácil de ser avaliado, especialmente porque nem sempre ela está totalmente clara, inclusive para a própria pessoa que tem o comportamento autolesivo ou comportamento suicida, tá? Se a gente pensar que muitas pessoas estão num momento de sofrimento grande, confusas, ambivalentes, né? Então, o que você queria naquele momento, quando você tomou aquele monte de remédios? Nem sempre isso está tão claro, né? Eu queria parar de sofrer, mas eu queria. Até que ponto eu queria ou não queria provocar a própria morte, né? Isso pode ser um pouquinho confuso. Então, depois a gente pode retomar, né, nessa questão, se vocês tiverem necessidade. Eu até coloquei aqui uma indicação de leitura, porque esse artigo ele faz uma série de discussões bem interessantes. Atualmente na literatura, tem muitos pesquisadores preocupados em tentar distinguir o que é que separa uma pessoa da ideação para a tentativa, né? Ou seja, do pensamento para o ato. Quais são as características que me ajudam a distinguir? Isso muitas vezes não está ligado à pessoa em si, né? Mas o momento. Por quê? A gente não consegue tão claramente, né, na literatura, dizer quem vai tentar ou não tentar suicídio, mas em que momento uma pessoa está mais propensa a tentar ou não tentar suicídio, né? Já que o risco oscila, muitos estudos têm se concentrado mais nisso, né? Nesse monitoramento para conseguir identificar ali os sinais de alerta, os momentos mais críticos e atuar de uma forma protetora e aí pensar numa série de outros cuidados, tá? Então, continuando aqui, pessoal, uma outra questão que foi colocada, e eu acho muito interessante, é que a gente pudesse discutir, então, né, alguns dos principais mitos relacionados ao comportamento suicida. Se alguém quiser me interromper para comentar alguma coisa aqui também, pode ficar à vontade, tá? Então, a primeira questão é essa, né? Quem quer se matar não avisa. Esse é um primeiro mito, porque apesar disso aparentemente não fazer sentido para a gente em alguns momentos, né? Puxa, mas se a pessoa vai falar, ela está dando uma chance para a gente evitar, né? Mas se a gente pensar que é uma pessoa que está num sofrimento tão intenso, tão extremo, né? É importante a gente pensar que nem todas as opções que ela tem ali na vida dela, né, estão tão claras assim diante dela. É claro que algumas pessoas vão esconder a própria ideação, vão conseguir mascarar esse comportamento suicida de alguma forma, mas já tem muitas pesquisas, né, que mostram que muitas pessoas que morrem por suicídio procuram sim serviços de saúde, procuram profissionais de saúde, nem sempre ligados à saúde mental, mas enfim, procuram ajuda
antes de morrer por suicídio. Então, quem quer se matar, avisa sim. É claro que nós temos muito falso positivo, né, que são aquelas pessoas que vão ter ideação ou que vão apresentar algum comportamento de risco e que não vão morrer por suicídio. Mas eu gosto muito de uma comparação que eu ouvi esses dias, que é se a gente fosse comparar o comportamento suicida com a questão de uma angina, por exemplo, né? Quando a gente tem uma pessoa com angina, a gente não vai ficar assim, isso daí não vai levar a nada, não vai dar infarto, não é infarto ainda não, né? A gente vai tomar todas as medidas cabíveis e necessárias naquela situação. Então, no caso de uma pessoa que está falando sobre, né, a gente precisa levar a sério. É claro que levar a sério não é fazer o que a pessoa quer, mas se eu tenho conhecimento, eu vou trabalhar ali com ela, articulado, de uma forma colaborativa, para buscar aquilo que ela precisa junto com ela, né? Uma outra questão é esse outro mito, né? Não se deve falar sobre suicídio na mídia. Esse também é um mito bastante frequente, né? Muita gente tem um pouco de receio de falar sobre suicídio. É legal que a gente seja, assim, cuidadoso ao falar sobre esse tema. Eu confesso para vocês que teve um dia que eu fui tentar achar algum podcast interessante que falasse sobre suicídio e a pandemia. E eu achei alguns podcasts, mas assim, nossa senhora, tinha tanta coisa errada, tanta coisa ruim, que eu não dei conta de ouvir nem 5 minutos de nenhum deles que eu tentei, né? Não tentei tantos assim, mas enfim. A gente tem muito conteúdo que não é muito positivo, produtivo, que não vai trazer muito benefício. Então, é mais recomendado, se eu não tenho segurança, que eu divulgue um bom material, do que eu tentar fazer algo se eu não estiver muito seguro, né, disso. Eu posso trabalhar a prevenção do suicídio, por exemplo, divulgando bons materiais e falando sobre fatores de proteção. Eu não preciso me aventurar a querer explicar algo que é tão complexo se eu não entendo, se eu não me sinto preparado para isso naquele momento, né? Então, esse é um ponto importante. Esse mito, ele tem uma certa fundamentação, porque não é que eu não devo falar, mas a gente tem que tomar, assim, muito cuidado com como a gente fala sobre suicídio, né? Alguns estudos e até, assim, ao longo da história, a gente percebe que a exposição ao tema suicídio ou a eventos ligados ao suicídio que tratem do assunto de uma forma romantizada, como algo que não tem solução, não tem jeito, que é muito negativo, que é um ato de coragem, como discussões dessa natureza podem sim ser prejudiciais, né, para pessoas vulneráveis. Se eu trabalho, por exemplo, buscando culpados, expondo pessoas, eu não estou trazendo benefícios para ninguém. Mas, por outro lado, né, a gente tem a possibilidade, esse é o efeito Werther, né, que vocês provavelmente já ouviram falar em algum momento. Mas, por outro lado, se eu tenho a possibilidade de trabalhar esse assunto de uma forma construtiva, para produzir ali, né, uma reflexão, uma revisão das próprias atitudes, dos próprios comportamentos, se eu tenho como motivar a busca por ajuda ou um apoio mais adequado para uma pessoa em situação de crise, isso já está muito positivo. Então, a gente precisa falar sim, porque o fato é que todo mundo traz alguma preconcepção, algum tipo de conhecimento que pode não estar muito bem fundamentado, e a gente precisa divulgar, né, questões que possam ser positivas para ajudar as pessoas, né? Uma outra questão é essa aqui, ó. Se eu perguntar sobre suicídio, poderei induzir a pessoa a isso? Não, não é bem assim, né? É claro que depois a gente ainda vai ter um momento para conversar sobre isso, sobre essa questão de como eu posso avaliar o risco de suicídio, como eu devo abordar uma pessoa em risco de suicídio, mas esse é um assunto que requer bastante cuidado, né, mas que precisa sim ser explorado, ser tratado abertamente. Quando a gente avalia um risco de suicídio, a gente vai precisar falar abertamente sobre esse assunto, né, por mais que ele não seja muito confortável em algumas situações, por mais que eu possa me perceber, nossa, mas eu nunca não falo sobre isso com as pessoas, né, normalmente.
a gente vai ter oportunidades, inclusive a simulação, né, muitas vezes tem essa finalidade também de nos ajudar a pensar e planejar como a gente faria essa abordagem, esse acolhimento inicial, né, é muito importante que a gente esteja preparado para fazer uma boa abordagem para essa avaliação de risco, tá? Uma outra questão é essa aqui, ó, no início do tratamento com antidepressivos, o risco de suicídio é menor. Isso aqui também é um mito, né? Na verdade, no início do tratamento com antidepressivos, o risco de suicídio é maior, tá? Por quê? Porque o medicamento, ele vai atuar inicialmente favorecendo a melhora de alguns sintomas, mas não de todos de uma vez. Então, é comum que a pessoa se sinta mais bem disposta, mais ativa, tenha mais volição, né? E aí até parece que ela melhorou, né? Às vezes aquela pessoa que não estava nem levantando da cama, agora ela está tomando banho, está se cuidando, está se arrumando, mas ela não tem melhora, não é esperado, né? Não é que ela não pode ter de jeito nenhum, mas não é esperado que ela tenha uma melhora tão rápida dos sintomas subjetivos. Isso pode levar até quase um mês, né, para ter um efeito sobre sintomas subjetivos. Então, o que acontece? Ela continua se sentindo muito mal, sem esperança, com sintomas depressivos, pessimista, com raiva de si mesma, e agora ela tem mais disposição para tomar uma atitude em relação a isso. Então, se ela tiver ideação e antes não estava partindo para uma ação, pode ser que no início do tratamento com antidepressivos ela tenha um risco um pouco mais elevado. É claro que a gente tem que tomar cuidado para como eu vou abordar isso com as pessoas, porque senão parece que tomar antidepressivo também é algo ruim ou de risco, né? Na verdade, é um período no qual ela precisa de uma supervisão muito próxima, que quem está próximo também precisa saber o que dizer para essa pessoa, né? Se ela está falando que ela não está bem, eu não vou insistir que ela já está, que ela está linda, que ela está ótima, que já está tudo bem. Né? Ela pode achar, puxa, mas se isso é estar bem, então tá feia a coisa, né? E é muito importante a gente trabalhar também com familiares, né, com outras pessoas, para a gente ter uma supervisão mais próxima nesse período. Outra questão que está aqui, ó, não é possível impedir quem quer se matar. Tem muita gente que acredita nesse mito, né? Fala, não, quem está decidido mesmo não tem jeito. Não, não é bem assim, né, gente? Senão a gente não trabalharia a prevenção. Mas, por outro lado, a gente também precisa entender que prevenção do suicídio não é tarefa de uma pessoa só, né? Eu não posso pensar que tudo que acontecer com uma determinada pessoa é minha responsabilidade. A gente não pode também ter uma postura de que a gente é todo poderoso ali, né, em relação àquela situação. Então, é importante a gente acreditar na prevenção, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, analisar possibilidades, trabalhar em rede, né, buscar uma rede de apoio mesmo para a pessoa, porém, tendo essa clareza de que a gente também não a gente não é onipotente, né? Então, algumas situações fogem do controle, né? Então, isso também é uma questão importante da gente saber e até saber no momento de abordar, porque se eu falo para as pessoas por aí, por exemplo, que todo suicídio pode ser evitado, e aquela pessoa que teve alguém que morreu por suicídio próximo dela, né? Ela pode se sentir muito mal e muito culpada por isso. Então, estão vendo como que é um assunto complexo, né? Hoje a gente está aqui saindo de algumas poucas questões, talvez, mas que é importante a gente ter uma profundidade ao tratar de alguns assuntos, né? Sair de uma certa superficialidade em torno desse assunto. Um outro ponto que foi colocado aqui é se o suicídio é hereditário, né? Aí também, falar isso de uma forma abrupta, assim, mito. Ah, mas não tem um fundinho ali que faz sentido? Tem, por quê? Porque como muitas questões, né, que se relacionam com o suicídio, né, já tá ali junto, né, no próximo item, todas as pessoas que se matam têm transtorno mental. Não são todas, né, mas os transtornos mentais são fatores de risco fortemente associados, né, ao comportamento suicida, letal e não letal. E aí a questão da hereditariedade entra nisso também, né? Nós temos vários transtornos que têm aí um componente
genético como fator de risco, porém que não explica totalmente. Nós não temos nenhum transtorno mental que a gente diz assim, ó, o pai teve azão azinho, sabe? Aquela relação que a gente aprende, né? Na escola sobre algumas outras coisas, ou mesmo na universidade sobre algumas outras condições, nós temos uma série de fatores de risco e fatores de proteção. E entre esses fatores, nós temos essa questão da hereditariedade, tá? E, na verdade, no suicídio, nós temos aí uma variável que pode confundir em algumas situações. É claro que tem estudos que separam isso, mas muitas pessoas têm um risco aumentado por ter suicídio na família, porque também não tem um apoio ligado à pós-menção, né, porque também são pessoas que são aí enlutadas por suicídio e que precisam de um apoio especializado, né, se possível, para ajudá-las a gerenciar melhor essa situação que é tão complexa, né. Um outro mito que foi colocado aqui, então, é esse dos transtornos mentais, que eu já comentei, né, e essa outra aqui, ó, essa frase final, quem tentou suicídio uma vez e não morreu, tem menor risco. Na verdade, não é bem assim, né? O que a gente percebe é que uma tentativa de suicídio é o maior preditor de uma futura tentativa letal. Também não significa que uma pessoa que tentou suicídio está fadada a continuar tentando, né? Não é isso. Mas o que a gente considera que quando a gente analisa estudos, né, na população, a gente percebe que principalmente nos meses, no ano após uma tentativa de suicídio ou uma crise mais intensa ligada ao comportamento suicida, essa pessoa está mais vulnerável por um período posterior, né, de alguns meses e um ano. O que isso significa? Por que isso é importante para a gente? Porque nesse período é interessante que ela tenha um monitoramento, um acompanhamento mais próximo, né? Então, a gente precisa pensar em políticas de saúde, como que é o acesso a para essa pessoa ter, né, atendimento. Quando ela sai do serviço de saúde, eu preciso pensar em plano de gestão de crise, eu preciso pensar em recursos de apoio facilitados para essas pessoas, né? Bom, outra questão que foi colocada, né, era uma questão da gente trabalhar um pouquinho dos fatores de risco relacionados ao comportamento suicida. Então, uma primeira coisa que eu preciso falar aqui para vocês, a gente tem anos e anos e anos de estudo, e a gente fala sobre muitos dos fatores de risco que se repetem em muitos estudos, mas não podemos dizer que eles simplesmente explicam a ocorrência do comportamento suicida. A gente tem muitos modelos explicativos sobre tipos de comportamento suicida, ou sobre os mecanismos pelos quais esses fatores agem, e cada um desses modelos tem aí a sua aplicação na clínica e tudo mais, mas não existe uma superioridade no sentido de algo que explica completamente o comportamento suicida, tá? Então, quando a gente fala sobre fatores de risco, é muito importante também deixar claro que a gente não está falando de um checklist, a gente não está falando de uma coisa, putz, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo ali, ai meu Deus, né, tô lascado. Não é algo desse tipo, muito pelo contrário. A gente precisa entender que existe um balanço aí também entre fatores de risco e fatores de proteção, e é importante saber sobre fatores de risco também, porque alguns deles são modificáveis, não todos, mas alguns deles são, né? Então, por exemplo, quando eu falo que sexo masculino é fator de risco, quem é homem, aí paciência, né? Mas eu posso trabalhar alguns aspectos ligados à masculinidade que sejam de risco. Por exemplo, dizer que o homem não chora, bloquear essa procura de ajuda que em homens já tende a ser menor, né? Isso é ruim, eu posso tentar modificar isso por meio de algumas ações. Trabalhar a questão da agressividade, da impulsividade em homens, né? Então, isso ajuda a modificar, de alguma forma, algo que está dentro ali de um fator de risco, né? Temos aqui, então, como fatores de risco, né? Principalmente aí a desesperança, o sofrimento emocional insuportável, aí eu também preciso fazer um parênteses. Esse sofrimento não é mensurado de fora, né? Quem sente é que sabe.
Então, eu não tenho como olhar para uma pessoa e falar, essa aqui sofre, essa aqui não tem motivo para sofrer, ela não pode estar sofrendo assim, não, né? A gente sabe que essa dor emocional insuportável, ela está ligada à perspectiva da pessoa, né? Temos também aí os transtornos mentais e o uso de substâncias, né? O uso prejudicial de substâncias, eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso. A solidão, a falta de suporte emocional também são fatores de risco bem importantes, né? Então, aqui a gente pode pensar que muitos modelos, inclusive aqueles mais históricos, né, colocam essa questão da coesão social, da pertença frustrada, da nossa necessidade de ter um grupo no qual a gente pertence, se sinta acolhido, se sinta parte desse grupo, né? Esse é um fator de risco ou proteção aí bastante importante. Por isso que em muitos casos a gente também vai trabalhar essa comunicação, essa rede de apoio nas ações de prevenção. Temos aí também, né, doenças graves, incapacitantes, incuráveis, doenças físicas mesmo, né, que podem estar associadas a um risco maior de suicídio, ou pela dor, ou por uma perspectiva muito negativa em relação ao futuro, possibilidades, né, incapacidades. Então, a gente precisa atuar muito em momentos nos quais a pessoa recebe um diagnóstico, uma má notícia, ou mesmo quando ela tem uma deterioração, né, da condição física dela, é bem importante ter uma atenção especial para isso, né, dela perceber que a vida não acabou, mas eu não vou fazer ela perceber do nada, né, a gente precisa trabalhar de uma forma muito colaborativa com ela, por isso que mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Temos também a questão do abuso, da violência, e aí de várias formas, né, física, emocional, sexual, como fatores de risco. Por isso, vários setores que trabalham com segurança pública, com educação, né, com questões ligadas à prevenção de violência, estão prevenindo o suicídio, mesmo que não seja por uma ação tão direta, né, mesmo que não seja falando necessariamente sobre suicídio. Eu faço uma ação relacionada a bullying, eu também estou prevenindo suicídio, né, de alguma forma. É importante a gente também olhar para algumas questões importantes que, já ligando com os sinais de alerta, são inclusive sinais de alerta importantes para a gente, que são sentimentos de inutilidade, eu não sirvo para nada, eu não faço nada, né, eu sou inútil, culpa, raiva de si mesmo, né, frustração, né, aquela frustração, aquele sentimento de estar encurralado, não tem jeito, eu não tenho solução, né, minha vida não tem jeito. Isso é muito ruim. E a impulsividade e a agressividade também, porque uma pessoa que tem impulsividade e agressividade dirigida ao externo, né, ao mundo externo, em algum momento ela pode dirigir essa agressividade para si mesma, né? E temos aí também como fator de risco importante, como eu já disse, as tentativas prévias de suicídio, né? Além desses fatores, a gente também tem pertencer a uma minoria sexual ou étnica, não pelo fato de alguma minoria dessas estar associada a maior risco de suicídio, mas por conta das respostas sociais ligadas a isso. Ser menos acolhido, menos pertencente, conviver com estigma, discriminação, preconceito, né, tudo isso prejudica a saúde mental, busca por apoio, e aí, consequentemente, não causa o suicídio, mas se soma aí aos fatores de risco, né, para a ocorrência do suicídio. A gente tem também histórico familiar, né, como a gente já conversou agora há pouco, falta de acesso a cuidados de saúde e também alguns estressores, né, importantes aí da vida, né, no momento desses estressores, se eu tenho acesso a meios letais ou uma exposição de uma forma inadequada, como a gente falou lá daquelas questões ligadas à mídia, né, a algo que glamorize, que romantize ou que aponte o suicídio como uma solução, né, isso pode aumentar o risco de suicídio. E a gente também tem, né, a falta de sentido, de propósito, como elementos também bastante ligados aí ao maior risco de suicídio. Uma outra questão que foi colocada, essa que eu achei muito interessante, e ela, eu imagino que é muito, muito presente, né, em muitas pessoas que já se depararam com esse tipo de situação, que é, e se eu não conseguir controlar gatilhos ou fatores de risco? Primeiro,
a gente precisa pensar nas nossas reações, nas nossas emoções ligadas ao comportamento suicida, né, em como a gente enxerga, inclusive, o comportamento humano. Porque em alguns momentos, estar diante de alguém em risco de suicídio é algo tão diferente ou algo tão ansiogênico para que a gente esquece que nós não controlamos absolutamente o comportamento de uma outra pessoa, né? E aí a gente pode fazer muitas ações que vão estar ao nosso alcance e trazer parceiros, né, trabalhar uma rede para ter uma proteção para essa pessoa, mas a gente não tem um controle absoluto de tudo. Então, mais do que responder o que eu faço se eu não conseguir controlar gatilhos e fatores de risco, o que eu preciso falar para vocês? A gente não consegue controlar tudo isso. E a gente não vai controlar tudo isso, né? O que vai acontecer com a gente? A gente pode atuar, não significa também que nós não vamos controlar nada, né? Ou poder atuar em nada. Significa que nós temos que repensar a nossa posição no sentido de olhar para as nossas atitudes. Não somos onipotentes, mas somos capazes de fazer muita diferença nessas situações. Quando? Quando a gente soma esforços, quando a gente trabalha o nosso preparo para lidar com essas situações e também trabalha de uma forma colaborativa. Quem é que vai estar com essa pessoa o tempo todo? É ela mesma, não é? Uma pessoa que está em risco. Então, eu preciso ter uma abordagem muito colaborativa, muito aberta, né? É claro que tem momentos que a capacidade decisória da pessoa está muito comprometida, mas sempre que possível, eu preciso trabalhar junto com ela, não é por ela, né, em relação a essa questão da prevenção. E a gente tem muito mais possibilidade de desfecho positivo quando a gente consegue acolher essa pessoa, respeitar a dor dela, em primeiro lugar, e buscar junto com ela, conhecendo a vida dela, para estruturar aí as melhores ações, né, junto com ela, junto com essa rede de apoio, para pensar em o que é que nós conseguimos controlar desses gatilhos ou desses fatores de risco. E o que eu consigo num primeiro momento? Às vezes, num segundo momento, eu consigo perceber um pouquinho mais. Não ver também as coisas como algo rápido, expresso, né, tipo um fast food da vida. Não, isso aqui é um trabalho que é parte de um processo. Então, às vezes, num primeiro momento, eu consegui algumas metas, consegui perceber junto com essa pessoa algumas coisas, mas não tudo. Tá, vamos continuar trabalhando com isso, né? E não sou eu sozinha, né? É um grupo. Então, é importante a gente perceber isso. A importância de discutir possibilidades com outros apoiadores, a importância de envolver essa pessoa nos planejamentos de cuidado, no próprio cuidado, nessa escuta qualificada, empática mesmo, e buscar tudo que a gente percebe dentro daquele caso que seja possível, né, de se fazer. Por quê? Essa questão das possibilidades, né, a gente às vezes vai percebendo aos poucos, a pessoa vai revelando alguns dados, algumas possibilidades de apoio, ou alguns fatores de risco que é possível controlar, mas não é tudo de uma vez, tá? Então, não teremos uma resposta tão rápida, não temos receita de bolo, sabemos que não podemos controlar tudo, mas não significa que não podemos modificar nada, né? Acho que esse é um grande panorama, um grande pano de fundo que tem que estar com a gente quando a gente pensa na prevenção do suicídio. Senão, eu já vou apavorada demais para toda e qualquer situação, como se tudo dependesse absolutamente de mim. Né? A gente já vai com um peso, uma sobrecarga, com uma ansiedade muito grande se a gente tiver essa fantasia de uma onipotência, né, diante dessa situação. Então, continuando aqui, uma outra questão que foi questionada, que eu achei super interessante, são as especificidades, né, do comportamento suicida. Então, perguntaram na infância, na adolescência, né, e também entre idosos. Então, primeira coisa, é importante a gente perceber que alguns daqueles fatores de risco que a gente conversou lá no comecinho, eles vão estar presentes aqui também, né, então transtornos mentais, histórico de violência, de abuso, uma série de coisas. Mas a gente também precisa notar que, além disso,
a gente tem algumas outras especificidades, né, típicas ou comuns daquela etapa do desenvolvimento. Então, se eu penso na criança, por exemplo, eu tenho que pensar nos cuidadores, eu tenho que também pensar nos fatores de risco ligados a esse apoio que ela tem ou não tem, né, ou a essa relação que ela tem com os cuidadores. Como que tem sido isso, né? Também preciso pensar, no caso de um adolescente, que ele é uma pessoa em transformação, né? Vivendo conflitos, teste de limites, né? Desenvolvimento de controle de impulsividade, de trabalhar as habilidades sociais, de começar a experimentar novos grupos, né? Então, muitos dos fatores, das manifestações, né, desses fatores de risco, ou mesmo das manifestações de sinais de alerta, elas vão estar ligadas a questões comuns dessa faixa etária. Então, por exemplo, na criança, é muito comum a gente perceber algo que não está caminhando conforme aquela etapa do desenvolvimento, ou uma agressividade, ou uma manifestação de uma dificuldade abrupta e que surge na escola ou em algumas relações, né, uma dificuldade para dormir. Então, muitas coisas a gente percebe na criança como uma mudança grande de comportamento ou dela não estar caminhando muito bem ali dentro do que é esperado de ter de desenvolvimento para aquela faixa etária. E no adolescente, a gente também percebe que o adolescente também fala muito pelo corpo, né? Então, o reconhecimento é um pouco diferente nessas faixas etárias, porque a gente tem uma dificuldade de expressão que pode ser maior do que no adulto, né? De expressar essa dor e até de entender o que é que está acontecendo com essa pessoa e com essa dor, né, que ela está vivendo. Então, é muito importante que a gente possa ter uma comunicação muito aberta, muito empática. O canal de comunicação aberto com crianças e com adolescentes sempre são importantes, né? Independente de estar olhando para o risco de suicídio ou para uma outra situação. Porque nessa faixa etária, se a gente não tiver um envolvimento, um contato próximo, a gente só vai saber do risco depois que ele já passou, né? Até quando a gente fala, por exemplo, das coisas que surgem em redes sociais, eu que me julgo um pouco mais velha aí, né, a hora que eu tô sabendo de uma coisa que estava no auge, a onda já passou, a onda já tá lá na frente, eles nem estão olhando, nem estão dando bola para isso mais, às vezes, né, então é importante a gente ter uma proximidade, porque se depender que isso chegue em mim, não vai chegar, a não ser que eu tenha uma comunicação muito aberta, então acho que esse é um segredo também importante, né, a gente conseguir estabelecer como jovens, um fluxo de pedido de apoio para algum adulto de confiança, né, alguém da família, alguém próximo, que possa ter aí uma comunicação muito aberta para falar sobre vários temas, para conseguir reconhecer bem o que pode estar acontecendo aí também em relação a alguns riscos, né, não só ligados ao comportamento suicida, mas também a outras questões, né. A gente também tem, além dessas alterações comportamentais que eu disse, possibilidade de alguns extremos, né? Então, uma criança que chora muito ou que faz muito alguma coisa, né? Ou mesmo um adolescente, se isola, mas se isola demais, né? Faz isso, mas faz isso demais. Ou se expõe a riscos, né? Alguns riscos importantes. Então, um jovem que ele quer utilizar muita substância, ou ele quer se envolver em brigas, né? Ou em atividades outras que de alguma forma colocam a própria vida em risco, ou podem, né, se lesionar de alguma forma. A própria autolesão não suicida, né, é um sinal de alerta importante, não que represente necessariamente que existe o risco de suicídio ali já presente, mas são fatores de risco que merecem ser olhados com atenção, né, o bullying, o cyberbullying, várias questões ligadas, né, a alguns estressores específicos, então alguns momentos críticos da vida dessa criança ou desse adolescente precisam ser olhados com atenção, né? Momentos de conflitos dentro da família, momentos de perdas, né, de luto, requerem uma atenção especial aí. Como eu já disse, muitas das manifestações vão se dar por meio dessa não atendimento a algumas expectativas
relacionadas a cada etapa de desenvolvimento. É claro que a gente não pode ser rígido demais com isso, mas é importante ter atenção a isso. E um sinalzinho que costuma estar muito presente, agora no momento da pandemia, talvez seja mais difícil, né, perceber isso muito claramente, mas é essa mudança no desempenho escolar, né? Eu não vou considerar isso a ferro e fogo agora na pandemia, porque todo mundo foi muito, né, exigido nesse momento. Então, o contexto não é o usual e a criança ou o adolescente não vai estar no seu comportamento usual sempre, né? Mas se a gente fosse pensar numa pessoa, né, que teve sempre um certo padrão de comportamento ou mesmo de desempenho escolar e muda isso rapidamente, isso pode sinalizar um risco importante, né? Eu não vou falar tanto hoje sobre prevenção, mas mesmo assim eu quero dar algumas recomendações importantes aqui relacionadas, né, à criança e ao adolescente. Eu não vou me aprofundar muito nisso agora, mas é importante primeiro a gente ter um olhar muito empático, né? A gente lembrar que pode parecer exagero, pode, mas é assim que o adolescente vive e percebe muitas coisas. Então eu preciso olhar para situações tentando entender a perspectiva dele, não a minha, né? E para isso, para tentar compreender, a gente vai lembrar que o adolescente, ele é intenso, né? Então, muitas coisas vão estar aumentadas, porque é como se ele tivesse uma lupa na cara dele, né? Na frente dele. E alguns sofrimentos de coisas que podem parecer, né? Tão passageiras, tão pequenas para a gente, para ele não são. Por quê? Porque não são, porque é assim que ele está vivendo, é essa a realidade subjetiva desse jovem, né? A gente precisa lembrar disso para a gente não ter uma grande incompreensão dessa realidade interna que ele vivencia, né? Uma outra questão é esse levar a sério, que não é necessariamente dar o que a pessoa quer, né, mas trabalhar junto com ela para que ela possa obter o que é necessário, o que é importante para ela. Fornecer o apoio, né, para lidar com estressores, com experiências, favorecendo aí esse desenvolvimento de uma independência, mas a pessoa não precisa viver isso também no meio de solidão, né? Então não é fazer, não é dar todas as respostas para o jovem, mas dar uma condição de apoio, né, de incentivo para que ele se perceba capaz de lidar com alguns estressores e lembrar, trabalhar com esses jovens que para muitas situações a gente precisa sim pedir apoio, né? Então desmistificar essa busca por apoio, facilitar o como eu peço apoio, ajudar também para que os jovens percebam, né, e discutam isso entre si também, que em muitas situações a gente precisa de um apoio de um adulto. Eu não vou resolver, eu não sou o super-homem que vai lá e vai resolver a vida do meu colega, né? E trabalhar isso também é muito importante, porque às vezes também tem uma postura muito onipotente do adolescente em relação ao outro, né? Então eu vou guardar segredo, não vou contar para ninguém o que a pessoa está passando, e eu vou resolver, vou salvar a vida dessa outra pessoa, né? Isso também pode ser bem arriscado. Também é muito importante a gente lembrar que quando a gente trabalha com crianças e com adolescentes, a gente precisa trabalhar com todo o contexto e o entorno, entender e trabalhar junto. Não só para buscar aliados para esse cuidado, mas para apoiar mesmo essas pessoas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de orientar pais, comunidade escolar, a gente pensa nos pais e muitas pessoas trazem, nossa, mas tantas posturas assim, no assado. Mas, gente, é difícil lidar com algumas situações quando a gente tem alguém muito querido que está sofrendo, né? Então, é importante que esses pais tenham muito apoio. E a gente também precisa trabalhar com articulação. Isso aqui eu acho que é uma coisa que ainda precisa ser muito trabalhada, né? A articulação entre serviços de saúde e escola. Quanto mais a gente conseguir fazer isso para trabalhar a saúde mental, melhor para ambas as partes, né? Que às vezes o serviço de saúde mental, de saúde, né, quer promover algo e não tem adesão do jovem, e na escola a gente tem o jovem e às vezes tem um monte de gente apavorada sem saber como lidar com alguns comportamentos, com algumas situações que surgem ali. Então, quando a gente tem uma parceria bem estabelecida, uma articulação, a gente tem uma possibilidade de ganhos, de aprendizado, de melhora para todas as partes. Nem falo que é só para o adolescente, mas para todo mundo, né? Para a criança, para o adolescente, mas para todo mundo mesmo que está envolvido. Trabalhar
comunicação, habilidades sociais diversas, né, reconhecimento e gestão de emoções, qualificar profissionais em serviços de saúde, né, tudo isso tem aí um impacto também importante sobre a saúde mental e sobre a prevenção do suicídio em crianças e adolescentes. A gente até diz que, assim, é comum que a gente tenha muito mais pessoas na área de saúde mental e psiquiatria voltadas para o público adulto ou até adulto e idoso do que para crianças e adolescentes. Então, essa é uma área aí que já fica como dica, né? A gente precisa ter ainda muito investimento nessa área. Temos também a importância, né, do reconhecimento e tratamento precoce de algumas situações de maior risco ou mesmo, né, de transtornos mentais, e também da gente trabalhar a prevenção do suicídio e proteção, né, desses jovens no uso de mídias e redes sociais. Esse também é um assunto bastante importante atualmente. Acho que para finalizar aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as especificidades do comportamento suicida entre idosos, tá? Então, essa foi uma outra questão que foi colocada, né? É importante que a gente pense que, diferente do adolescente, no adolescente a gente pensa assim, ó, não é que eles são um público que mais morre por suicídio, não é a faixa etária que mais morre por suicídio. Porém, a gente tem uma mortalidade maior em outras faixas etárias do que no adolescente. Porém, nos jovens ali, no final da adolescência, começo da idade adulta, a gente tem um período no qual, quando eu olho para todas as pessoas que morreram naquela faixa etária ali, dos 15 a 29 anos, eu tenho o suicídio como a segunda maior causa de morte. Ou seja, quem morre nessa faixa etária, né, tá morrendo muito por suicídio, tá morrendo muita gente por suicídio nessa faixa etária. Mas quando eu olho para todas as faixas etárias que morrem por suicídio, né, não por qualquer causa, aí eu tenho uma mortalidade maior em outras faixas etárias, tá? Isso muda um pouco de país para país, mas de um modo geral, as taxas de suicídio entre idosos, elas são bastante elevadas. Uma característica que é muito presente, precisa ser olhada com atenção, é que as tentativas de suicídio entre idosos, elas têm uma letalidade maior, tá? Elas, enquanto na população em geral a gente tem aí uma proporção de mais ou menos 20 tentativas por óbito, não que cada pessoa tente 20 vezes, né, gente, mas a gente olha na população, uma relação de 30 tentativas para cada morte, eu tenho nos idosos uma relação de 4 tentativas para cada morte. Então, qualquer tentativa de suicídio no idoso, ela deve ser considerada com bastante atenção, porque ela pode ser mais letal. Pela fragilidade desse idoso, pela falta de suporte social, que pode demorar para chegar uma ajuda, para perceberem alguma coisa. Isso, se a gente fosse parar para pensar, né, que a gente pode até ter uma subnotificação, porque esses óbitos podem ser confundidos também com outras situações, né, isso é bastante complexo. A gente percebe que o risco de suicídio ao longo da idade, né, com o passar dos anos, ele tende a reduzir um pouco entre mulheres, né, entre idosas, e aumentar para os homens. E, ao mesmo tempo, a gente também percebe um outro desafio, né, para quem pensa em pesquisa e tal, um outro desafio é que os programas preventivos, normalmente, eles são mais eficientes para mulheres, eles têm maior adesão das mulheres, né, então, homens são menos inclinados aí para participar dessas estratégias, e quando participam, eles tendem a gostar mais, né, de ações mais focadas em resolução de problemas do que algo que vai trabalhar expressão, né, ou novos relacionamentos. Então, apenas algumas coisas aí que a literatura traz. Além dos outros fatores de risco que eu já citei na população em geral, nos idosos, a gente tem alguns que são, eu coloquei aqui como adicionais, mas que talvez tenham um impacto maior, porque alguns deles eu até já citei anteriormente, mas alguns deles têm um impacto maior aí entre idosos. Entre eles a gente tem as doenças graves, degenerativas, né, principalmente aquelas que estão ligadas a algum tipo de dependência física. Então, isso é muito importante porque trabalhar a funcionalidade do idoso, trabalhar para que ele possa ser independente da maneira como ele puder, para que ele faça algo que faça com que ele se perceba como alguém que é útil, que é relativamente independente.
Isso é muito importante, né? Mesmo que sejam coisas aparentemente simples, a gente precisa estimular muito essa independência e criar condições seguras para que eles possam estar independentes, né? Não é uma ausência de supervisão, não é falta de suporte, muito pelo contrário, porque outra coisa que a gente precisa ter muito ali é o suporte, né? Principalmente por conta de evitar aí, né, uma morte social precoce, né? Evitar que esse idoso se perceba sem relações significativas, né? Isso pode ser muito ruim. Trabalhar as perdas desse idoso, né? Muitas vezes a pessoa vai perceber várias pessoas se distanciando, perdendo o interesse, né? Ou então morrendo. Então, isso tem que ser suprido aí de alguma forma. Essa pessoa não consegue manter a quantidade de contatos que ela tinha antes. Então, a gente precisa pensar nessa qualidade dos contatos e ajudar que ela vai priorizar algumas relações, mas essas relações precisam ser as relações mais significativas, mais profundas para ela, né? Tem uma outra questão também que é um fator de risco, que é a rigidez de personalidade. Então, se possível, né, se a gente conseguisse convencer as pessoas a começarem a fazer terapia, né, a fazer algumas abordagens que facilitem aí mais leveza ao lidar com muitas situações da vida de uma forma mais precoce, a gente pode envelhecer melhor também, né? E além disso, a gente também tem como muito importantes alguns fatores de proteção, né, nessa faixa etária. Entre esses fatores, a gente tem a presença de crianças no lar, né, muito interessante, talvez muitos de vocês já tenham percebido quanto idosos e crianças podem se encontrar em muitas coisas, né, em relação a interesses, um quer contar história, outro quer ouvir história, né, e levar com mais leveza uma série de coisas na vida é muito bonito, né, ver quando a gente consegue perceber isso acontecendo, né, então a presença de crianças no lar é um fator protetor. Restrição a meios letais, obviamente, é um fator protetor. Isso é um fator protetor na população em geral, mas a gente percebe que em alguns países a gente tem uma mortalidade expressiva entre idosos por conta dessa questão do acesso, né? Espiritualidade, crenças, né? Questões ligadas aí a uma esperança, uma perspectiva positiva em relação à vida e futuro, né? Eu não me vejo ladeira abaixo, cada vez mais dependente ou algo assim, mas me vejo como uma pessoa que está aí aprendendo, que está vivendo, que está saboreando o que esse momento da vida tem de bonito, né? Isso é muito protetor aí também para os idosos. E o suporte social, a integração, a valorização da pessoa nesse momento de vida no qual ela está. Isso também é muito protetor, é muito positivo. A gente pode perceber e imaginar uma série de ações ligadas à saúde coletiva, ou mesmo ligadas a como a gente cuida, né, dos idosos na nossa família, como a gente interage, né, não é nem só no cuidado, mas como a gente interage com essas pessoas no nosso dia a dia, valorizando o que elas têm de positivo e trabalhando as características, não comparando essa faixa etária com outras, mas comparando ela com ela mesma, tudo que ela tem de bonito e de bom, né, tem as dificuldades, mas tem também esses aspectos positivos que merecem ser valorizados.